Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando do Histórias para Quarentena. Hoje eu vou contar uma história chamada O Rei do Castelo Negro, que está dentro de uma outra história chamada Os Peixes Coloridos, que está sendo contada por Sherazade, a protagonista do livro das Mil e Uma Noites. Então, se você perdeu os vídeos anteriores e quer saber como começou a história que eu vou contar hoje, eu sugiro que você assista aos vídeos Os Peixes Coloridos Parte 2 e Os Peixes Coloridos Parte 3. Todos os vídeos estão disponíveis no canal do Recanto da Prosa no YouTube, numa playlist já em sequência, e também numerados no Instagram, no IGTV, @nina.caixeta. Agora, se você quiser pegar daqui em diante, também não tem problema. Eu sempre faço um resuminho antes de contar cada história para dar uma ideia do quadro geral por trás daquela narrativa, então fica a seu critério. Bom, hoje eu não trouxe nenhuma iniciativa para divulgar, mas eu queria deixar um recado. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo umas para as outras o que elas devem fazer durante a quarentena, e eu não concordo com esse tipo de comportamento, porque eu acho que cada um que sabe da sua realidade, das suas necessidades. Então, a minha dica é que você se investigue para descobrir o que funciona para você, o que vai fazer você se sentir bem ou um pouco melhor, e que você faça isso, desde, é claro, que você não esteja se expondo a riscos desnecessários e que você esteja cuidando da sua saúde e da saúde de quem está ao seu redor. Eu acredito que em fases mais difíceis da vida, se você colocar apenas um objetivo por dia e conseguir cumpri-lo, isso já é o suficiente. Você já vai ter um senso de realização que vai te fazer se sentir bem, e pode ser uma coisa simples, pode ser ler um poema, pode ser assistir uma live de um assunto que te interessa, pode ser ligar para um amigo para saber como é que ele tá. Enfim, são tantas possibilidades, e eu acho que é importante que a gente faça isso, mesmo se você estiver trabalhando muito ou se você estiver saindo de casa, sempre existe alguma coisa que você pode fazer, por menor que seja, para te trazer algum bem. Enfim, a minha dica é essa, os recados de hoje são esses, então vamos dar sequência às nossas histórias. Quando o sultão chegou ao lago onde o pescador havia conseguido os peixes coloridos, ele mandou que sua comitiva montasse um acampamento ali em volta do lago, porque ele queria investigar o mistério por trás daqueles peixes. Na mesma noite, sem conseguir dormir de tanta curiosidade, o sultão chamou seu vizir e disse que iria partir imediatamente para começar a investigar aquele mistério. O vizir não concordou muito com a ideia, mas o sultão partiu mesmo assim. Andou a noite toda, andou parte do dia seguinte, até chegar a um castelo negro no meio do deserto que parecia abandonado. Ele entrou no castelo, percebeu que havia muitas riquezas ali, mas que de fato não tinha ninguém morando no castelo. Até que ele ouviu um choro vindo de um quarto e foi naquela direção. Quando o sultão entrou no quarto, ele viu um jovem com uma coroa sentado numa cadeira, chorando desesperadamente. Então ele perguntou ao jovem: o que você está fazendo aí? Por que você está chorando sozinho num palácio no meio do deserto? E o jovem lhe mostrou que do umbigo para baixo ele era feito do mesmo material negro do qual eram feitas as paredes do castelo. O sultão então perguntou: o que está por trás de tudo isso? Qual é a sua história? E o jovem começou a falar. Saiba, ó visitante, que eu sou o rei deste palácio. Antes de mim, meu pai foi rei e governou nosso povo por 70 anos com justiça, sabedoria e bondade. Quando ele morreu, eu assumi o trono e me casei com minha prima, que eu amava muito e que também me amava. Sempre que eu viajava, ela fazia jejum pelo meu retorno seguro e me recebia de braços abertos. Nós éramos felizes e eu achei que seríamos para sempre felizes. Mas, depois de 5 anos de casados, ela já não me olhava mais da mesma forma e parecia não gostar da minha companhia.
Então, certa noite, eu mandei que nos fosse preparado um jantar suntuoso com muita fartura de comida e bebida, tentando agradá-la. Mas assim que terminei de comer, me senti pesado, indisposto e pedi licença para me retirar até os meus aposentos. No caminho, chamei duas criadas e pedi que me abanassem, porque eu estava suando muito e me sentindo muito mal. Então, me deitei na cama e estava quase pegando no sono quando ouvi a mais velha das criadas dizendo: Coitado do nosso patrão, tão jovem, desperdiçando sua juventude com aquela mulher cruel. E a mais nova perguntou: Do que você está falando? Você não gosta da nossa patroa? A mais velha então respondeu: É claro que não. Ela é uma mulher infiel. Coitado do nosso patrão. É um jovem tão gentil, tão bondoso. E ela sai todas as noites para passar a noite fora do castelo, retornando apenas ao amanhecer. A outra então perguntou: Mas como ele não percebe? Será que nunca acordou à noite e viu que a cama estava vazia? A mais velha então respondeu: Não, ele não acorda. Todas as noites, nosso patrão gosta de tomar uma taça de vinho antes de dormir, e ela sempre coloca um sonífero poderoso na bebida dele. Naquele momento, eu fui tomado de grande fúria e teria me levantado se não fosse pelo sonífero, mas como meu corpo estava pesado, eu acabei adormecendo. Na noite seguinte, quando fui tomar a minha taça de vinho na presença da minha esposa, eu fingi que havia tomado a bebida e joguei o vinho fora. Então fui me deitar e fingi que estava dormindo. E escutei quando ela se aproximou e sussurrou: Como eu queria que você dormisse e não acordasse mais. Eu não aguento mais a sua companhia, eu não aguento mais nem te ver. E eu fiquei quieto ali para esperar para ver o que ia acontecer. Ela então se perfumou, vestiu suas melhores roupas e saiu porta fora. Devagar, em silêncio, eu a segui pelo palácio até chegarmos aos portões, onde ela pronunciou umas palavras estranhas numa língua que eu não conhecia. E qual não foi minha surpresa quando os cadeados se abriram, as correntes caíram e os portões se abriram. Minha esposa então começou a andar no meio da noite e eu a segui, assustado com tudo o que estava acontecendo. Nós então chegamos a um bambuzal e ela entrou pelo meio das plantas e eu fui atrás, até chegarmos a um local onde havia um espaço aberto e um homem muito grande, muito forte, deitado ali no centro, sob um monte de folhas de bambu. Ela então se aproximou dele e ele reclamou: Eu estou aqui te esperando a noite toda, por que demorou tanto? Ao que ela respondeu: Ah, meu amado, não reclame, por favor. Você sabe que eu sou casada com meu primo, aquele que eu odeio tanto, e que eu tenho que esperar ele dormir para poder vir te encontrar. E ele então disse: Ai, mas eu não aguento mais essa situação. Por que você não foge? A gente não vai embora juntos? E ela disse: Não posso fazer isso. A gente precisa manter essa situação por mais algum tempo. Tenha paciência. Eu prometo que eu vou encontrar uma solução para que a gente possa ficar junto. Por enquanto, eu ainda estou aperfeiçoando as minhas artes de feitiçaria, mas pode ficar tranquilo que uma hora eu vou ter poder suficiente para transformar essa cidade em cinzas, se eu quiser. Eu então, olhando para aquilo, fiquei assombrado e o mundo se escureceu diante dos meus olhos. Tomado de fúria, peguei minha espada e saí das folhas disposto a matar os dois. Neste momento, a Aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã Dinazarde então disse: Como são espantosas suas histórias, minha irmã. E Sherazade respondeu: Isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver. E o rei Shahriar, querendo saber o desfecho daquela história, concedeu mais um dia de vida a Sherazade.